Sejam todos bem-vindos a mais uma das atividades da Semana de Enfermagem do Corém Paraná, realizada com apoio do COFEM, com o tema Avanços e Conquistas no Exercício Profissional da Enfermagem. Hoje teremos a participação do Dr. Antônio José Coutinho de Jesus, coordenador da Comissão Nacional de Enfermagem Forense e assessor de Relações Institucionais do COFEM, falando sobre o tema Desafios Éticos na Enfermagem em Tempos Pandêmicos. Durante o dia de hoje, vocês tiveram oportunidade de assistir o talk show com gestores sobre essa temática. Quem ainda não assistiu, pode acessar os canais de comunicação do Corém Paraná. Queria dar as boas-vindas ao Dr. Coutinho e está com a palavra, Dr. Coutinho. Olá, tudo bem? Tudo. Com todos vocês aí assistindo essa belíssima palestra, né, e este evento. Quero agradecer inicialmente o Corém Paraná, na pessoa da presidente, doutora Rita Franz, ao qual me orgulho muito de ser colega dela, né, e ela está fazendo a gestão do Corém Paraná. Também agradecer a professora Verônica, aí, que está participando e conduzindo todo esse trabalho. Realmente falar sobre a situação da enfermagem depois da pandemia, ou já no finalzinho da pandemia, podemos dizer assim, já que o governo federal já estabeleceu, né, o decreto acabando com a situação pandêmica no Brasil. Então, realmente, é um desafio muito grande para nós, profissionais de enfermagem, principalmente do Conselho Federal de Enfermagem. Nós vivemos aqui desde 16 de março de 2020, quando foi decretado oficialmente pelo governo federal a pandemia aqui no Brasil. Realmente, nós passamos a encarar uma situação que até então, né, não havia ocorrido aqui em nosso país, e principalmente com a enfermagem brasileira. Foi um momento difícil, e logo percebemos, no primeiro mês da pandemia, e os números até não estavam, né, as mortes não estavam ocorrendo até então, mas logo nas primeiras semanas que foi decretada a pandemia e começou a aparecer pessoas doentes, né, nos hospitais, percebemos logo que a enfermagem brasileira teria um papel fundamental durante a Covid-19. Eu falo isso porque, primeiro, que os hospitais estavam, né, ou neste país do Brasil, nós encontramos muitas vezes vários hospitais, uma realidade que é do dia a dia, falta de equipamento, falta de funcionários, uma estrutura precária. Então, o que nós vimos, então, quando começou a aumentar o número de internações e de atendimentos, pessoas vítimas da Covid, realmente isso demonstrou toda aquela situação antes da pandemia. Ou seja, os hospitais, a saúde pública no Brasil não estava preparada para receber esse contingente de pessoas doentes e pessoas a serem internadas. E qual é o profissional que aparece nessa linha de frente, que em momento nenhum arredou? Foram os profissionais de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. Eles foram cruciais, eles foram fundamentais para segurar toda esta situação que nós vivenciamos. E aí, nós fomos, no decorrer da pandemia, nós fomos observando as mazelas da saúde pública nesse país, mas o profissional de enfermagem, ele tinha que estar na linha de frente. Ele não podia se acovardar, ele não podia deixar de atender o paciente. Primeiro porque o profissional de enfermagem que faz o curso de enfermagem é aquela pessoa que fez o curso porque quer ajudar alguém, né? Tem dentro de si aquela disposição de ajudar o outro, compreender a dor do outro. Por isso que os profissionais buscam essa profissão. E, em função disto, não arredou o pé.
passou a cuidar dos pacientes que chegavam na porta do hospital, ainda sem um diagnóstico concreto de Covid, apenas com sintomas, porque também era nebuloso para a ciência como que o Covid atuava nas pessoas, e aí em cada corpo ele se manifestou, hoje nós sabemos, de formas diversas, mas naquele momento era um dúvida para todos nós. O profissional de enfermagem, não porque ele quisesse atender os pacientes sem seus equipamentos de proteção, ele atendia de qualquer forma, porque o hospital não oferecia esses equipamentos de proteção. Esse foi o primeiro ponto que nos chocou. Chocou por quê? Porque começou a aparecer meses depois, ou logo em seguida, no mês de março, começaram a ocorrer as mortes. Pessoas vítimas da Covid-19. Mas o profissional de enfermagem estava atendendo o dia a dia. E esse profissional começou também a adoecer, vítima também da Covid-19. E como é que você se depara, então, uma situação onde você não tem o equipamento de proteção, você não tem os equipamentos hospitalares, você não tem insumos apropriados para esse atendimento, e nós, então, começamos a ter os próprios problemas da Covid-19 no seio da própria categoria. Ou seja, afastamento dos nossos profissionais do trabalho e muitos ficando doentes, e outros vindo a óbito. Esse foi um quadro que foi se desenvolvendo ao longo dos meses de 2020, até que anunciaram a vacina para iniciar em dezembro de 2020, a Organização Mundial de Saúde e os laboratórios, só que a vacina ela não veio. Esperava-se em dezembro e não veio em dezembro. E a vacinação começou, de fato, no mês de fevereiro, final de janeiro, com o início de fevereiro de 2021. Mas estes meses, ou um ano passado, que passou com a pandemia, os profissionais de enfermagem continuaram na linha de frente. Foram utilizados outros meios, outros recursos, para que os pacientes não deixassem de ter a assistência da enfermagem. E o governo federal, então, lançou mão de antecipar o registro profissional daqueles alunos que já tinham complementado ou completado a sua carga horária mínima de 80%, sua carga horária, para poder ir para a linha de frente, porque não tínhamos mais os profissionais que lá trabalhavam nos hospitais, eles estavam afastados ou muitos ido a óbito. Então, foram momentos muito difíceis para a enfermagem brasileira, muito difíceis. A situação, ela se estabilizou num cenário muito confuso ainda, mas, ao mesmo tempo que você encontra os profissionais não arredando o pé da assistência de enfermagem nos hospitais, o Conselho Federal de Enfermagem lançou um projeto de comprar os equipamentos de proteção para os profissionais de enfermagem. Em junho de 2020, o COFEM começou a distribuir máscaras aos profissionais de enfermagem. O COFEM bancou isto, comprou em torno de 700 mil máscaras de proteção para os profissionais. E aí foi distribuído para os conselhos regionais de enfermagem essas máscaras, tentando aliviar, tentando dar uma condição de trabalho a este profissional, porque os hospitais não ofereciam esse equipamento mínimo de proteção, que eram as máscaras de proteção no cuidado aos pacientes. Então, o COFEM também fez isso. O que nós observamos é que, no decorrer de 2020 e no decorrer de 2021, o número de óbitos de profissionais de enfermagem foi muito alto, muito alto. Muitos dos nossos colegas pagaram com a vida por ter essa disposição de defender a vida do outro. Hoje,
nós temos registrado 872 óbitos de profissionais de enfermagem de todo o Brasil, que muitos, com certeza, faleceram em função de estar atuando na linha de frente, cuidando das pessoas vítimas de Covid-19. Então, o que nós percebemos hoje é justamente um trabalho exaustivo, um trabalho de muita competência, muito compromisso da enfermagem com a saúde pública deste país, com a população em geral. Isso que nós observamos depois de 2 anos. E na esteira de todos esses problemas que foram ocorrendo no ano de 2020, a sociedade, no mês de maio, por exemplo, de 2020, a sociedade começou a bater panelas nas janelas dos prédios. A sociedade começou a bater palmas nas janelas dos prédios, em homenagem aos profissionais de enfermagem. Um reconhecimento da sociedade pelo trabalho que a enfermagem vinha fazendo nos hospitais, cuidando dos seus entes queridos. Este foi um trabalho que muito nos engrandeceu. Só que nós, ao longo de 2020, fomos começando a perceber que só de aplausos ou a sociedade chamar o profissional de enfermagem de herói, isso não paga conta de profissional. As contas de luz, água, telefone, aluguel, todo mês o profissional de enfermagem tem que pagar. E aí nós deparamos, e a sociedade, na verdade, deparou com uma situação que muitas vezes passava invisível por parte da sociedade, que é o profissional de enfermagem. As pessoas começaram a enxergar que existe um profissional dentro do hospital, dentro das unidades de saúde, importantes, que é o profissional de enfermagem, aquele que fica 24 horas ao lado do paciente. A sociedade começou a enxergar isso. E dentro da sociedade nós temos os políticos, que também passaram a reconhecer esse trabalho da enfermagem brasileira. Em junho de 2020, o senador Fabiano Contarato, por ter uma parente que era também ligada à área de enfermagem, ele apresentou o projeto de lei 2564, buscando reconhecer o trabalho da enfermagem através de um piso salarial para esta categoria. Foi apresentado em 2020. A partir de setembro de 2020, a enfermagem começou a abraçar esse projeto de lei como uma coisa importante e viável para a categoria. E, passado aí quase 2 anos, desde a apresentação do projeto, nós hoje estamos aí, né, com a aprovação deste projeto de lei pela Câmara dos Deputados, e aí estão buscando agora, nesse mês, tentando viabilizar recurso financeiro para o pagamento de um salário, um piso para a enfermagem brasileira, e aí eu vejo isso como um reconhecimento da sociedade e da classe política ao trabalho dos profissionais de enfermagem. Ou seja, tudo isso, meus amigos que nos assistem, é a enfermagem. A enfermagem sempre foi assim. Infelizmente, aos olhos da sociedade, de muitas pessoas, ela estava invisível. Mas hoje, nós temos certeza de que o nosso papel, enquanto agentes de saúde, enquanto agentes no desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, somos importantes, somos fundamentais e vamos continuar nesta luta em defesa da enfermagem brasileira. Este é um caminho. O piso salarial é um reconhecimento, mas precisamos também lutar pelas 30 horas semanais da enfermagem brasileira. Por que 30 horas? Às vezes a gente fala para alguns políticos, e eu já ouvi isso, parece que nós estamos querendo reduzir a carga horária para arranjar novos empregos. E a gente mostra isso para o político, para as pessoas que nos indagam. Não é por aí. Um plantão de 12 horas é muito exaustivo. Dependendo da clínica que você atua com o paciente, é muito exaustivo, é cansativo. E se nós levarmos em consideração que 85% do contingente de profissionais de enfermagem no Brasil são do gênero feminino, são mulheres, além dessa carga horária de 12 horas de plantão, ela ainda tem uma carga horária no seu lar, na sua residência, com seus filhos e os afazeres da sua residência, é uma outra carga horária, que a sociedade brasileira não reconhece, muitas vezes, este trabalho da mulher
na sua residência, junto com sua família. Então, se nós formos levar em consideração, a mulher, ela tem 2 jornadas de trabalho durante o dia. Um plantão de 12 horas no hospital, ou na unidade de pronto atendimento, e depois um plantão na sua residência para cuidar da sua família e seus afazeres. Então, é isso que nós esperamos que continue na cabeça e na mente dos políticos, da sociedade, para a valorização da enfermagem. É um grande caminho. Eu acho que nós, o Conselho Federal de Enfermagem, tem feito muitos movimentos nesse sentido, buscando esta valorização. E esperamos que você, que nos assiste, profissional de enfermagem, enfermeiro, técnico, auxiliares, continue neste caminho. Continue neste caminho. Você não fez enfermagem, eu tenho certeza, foi para ficar rico, milionário. Não foi. Você fez enfermagem porque você tem dentro de si a vontade de ajudar o outro, compreender o outro. Isso que é importante. Cuidar da sua família, com um conhecimento técnico, científico, embasado na ciência. É por isso que você fez a enfermagem. Nós, eu e a professora Verônica aqui, já temos longos anos de caminhada na história da enfermagem. Você que está nos assistindo, se não tiver essa caminhada, você vai chegar também lá. Porque não desista da enfermagem. A enfermagem é uma profissão linda, é um trabalho bonito que se faz quando você vê o reconhecimento da pessoa, do paciente, do ente querido do paciente, quando agradece você por ter ajudado a curar aquela doença, aquela enfermidade. Essa mensagem que eu passo para vocês, né, num contexto geral do que nós, enfermagem brasileiras, fizemos no contexto da pandemia neste país. Acho que é isso, professora Verônica, a mensagem que eu queria passar para os nossos ouvintes. Queria agradecer o doutor Coutinho, que trouxe belíssimamente a questão da gente sair, extrapolar o leito, o agradecimento do leito do dia a dia, para que a gente tenha um reconhecimento da sociedade, das políticas de forma concreta, com salários. Nós somos a diferença para a vida. A enfermagem é essencial para a vida, é essencial para o sistema de saúde. Queria agradecer muito o doutor Coutinho e convidar todos vocês a continuar assistindo a nossa Semana de Enfermagem e acessar as redes sociais do Corém Paraná. Queria agradecer muito o COFEM por contar com sua presença. Muito obrigada. Tenhamos toda uma boa semana de enfermagem, um bom reconhecimento, que sejamos muito bem. Obrigada, doutor Coutinho. Tudo de bom. Um abraço. De bom. Outro.